Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias e nós vamos resolver a FUVEST 2023, primeira fase. A prova que eu escolhi aqui é o modelo V. E a gente vai começar aqui pela questão 21, que é uma questão de funções. Vamos ler a questão e discuti-la na sequência. Em uma feira de produtos orgânicos é vendido arroz a granel. A gerente da feira decidiu oferecer descontos progressivos na venda do arroz de acordo com os seguintes critérios. Quem comprar exatamente 1 quilo paga R$ 5,00. Quanto maior for a quantidade que o cliente comprar, maior será o total a pagar. Quanto maior a quantidade que o cliente comprar, menor será o valor por quilo. Cada uma das alternativas listadas apresenta uma possível fórmula para o total que o cliente irá pagar, em reais, se comprar uma quantidade X em quilos de arroz. A única alternativa que atende aos critérios estabelecidos e aí a gente tem 5 opções. Observem, gente, que essas afirmações, vamos grifar aqui cada uma delas. A primeira afirmação, eu vou colocar o seguinte: a gente tem que buscar uma fórmula de tal maneira que o f calculado para o x igual a 1, o f de 1, isso daqui tem que dar R$ 5,00. A segunda fórmula, a segunda frase aqui, segundo tópico, nos leva ao seguinte: quanto maior for a quantidade, maior será o valor total. Ou seja, f de x, essa função, ela tem que ser uma função crescente. Então, vou colocar assim, é crescente. Isso significa que, na hora de desenhar o gráfico, a gente está buscando alguma coisa que sobe. E a última afirmação, que eu vou colocar aqui, quanto maior for a quantidade que o cliente comprar, menor será o valor por quilo. Essa daqui representa o seguinte, gente: a taxa de variação, vou colocar aqui, taxa de variação, né? Ou seja, o f de x em relação ao valor x, tem que ser de crescimento cada vez mais lento, ou seja, tem que ser decrescente. O que isso significa? Isso significa, juntando a afirmação 2 com a 3, que eu estou buscando um gráfico que cresce, mas cresce cada vez mais devagar. Então, a taxa de variação decrescente para o x, né, maior do que zero, maior ou igual a zero, implica que eu estou buscando uma função que está crescendo, mas ela está crescendo cada vez mais devagar, de tal maneira que quando eu faço um delta valor aqui em relação a um delta x, isso daqui vai ficar cada vez menor para quantidades maiores que eu pegar. Agora vamos analisar as alternativas. Eu tenho 5 alternativas. Eu tenho, na alternativa A, uma função quadrática. Observem que essa daqui é bem simples, né? Seria uma parábola de concavidade para cima, aqui 5x². E observem que para o x maior do que zero, ela cresce. Ela satisfaz isso. Eu poderia testar o x igual a 1. 1 ao quadrado é 1. E aí, f de 1 dá 5, né? 5 vezes 1. Então, ela bate. Mas ela cresce cada vez mais rápido. Então, ela não satisfaz a condição 3. A 2, né, o segundo gráfico aqui, que é a função 5 raiz de x, lembrando que, para um caso bem particular, né, das funções dos reais positivos e coisa assim, a ideia do gráfico da função da raiz quadrada é assim, é quase como se fosse aqui, né, o desenho da ideia da parábola aqui também, só que na horizontal, vamos dizer assim, né, com eixo aqui de simetria horizontal. E sem a parte
negativa. Então, vou como se fosse só um dos ramos da parábola. Então, observa aqui, esse gráfico, quando eu faço x igual a 1, eu tenho raiz de 1. 5 vezes 1 dá 5, satisfaz a primeira. A função é crescente, está crescendo. E ela cresce cada vez mais devagar, né? De verdade, aqui, quando a gente olha, de fato, aqui a gente tem uma concavidade para baixo, né? Ela vai crescendo, mas o crescimento dela é cada vez mais lento. Então, essa daqui satisfaz todas as condições. Então, a priori, a gente está aqui. Vou passar rapidinho pelo gráfico das outras três, que eu acho que vale a pena a gente ter esses gráficos aqui de uma maneira mais tranquila. A função 1 sobre x, ou múltiplos dela, né? 2 sobre x, 3 sobre x, o gráfico vai ser uma hipérbole. Então, é uma hipérbole muito particular, né? A função 1 sobre x, também conhecida como função recíproca. O gráfico é mais ou menos assim, e esse gráfico é decrescente, então não faria muito sentido, porque se a pessoa comprasse mais, os valores seriam menores, então não satisfaz a condição 2. O gráfico da 4 é 5x. Isso daqui seria uma reta na origem, uma reta que passa pela origem, crescente, então ela satisfaz a condição 2. O f de 1, 5 vezes 1 dá 5, então ela satisfaz a condição 1 e 2, só que ela cresce com uma taxa de variação constante. Então não pode ser essa D. E por fim, a última é 5x menos x². Observem que esse gráfico aqui vai ser de uma parábola, né? Também uma função quadrática, então o gráfico também será uma parábola, com concavidade para baixo, e as raízes aqui são 0 e 5. Então, observem que eu tenho aqui, para x igual a 0, 0 para x igual a 5, vai dar 25 menos 25, também vai dar 0. Então, uma parábola de concavidade para baixo. E aí também não faz nem sentido, né? O que significaria a partir de 5 quilos, você recebe dinheiro por comprar, também não faz muito sentido aqui a alternativa E. De fato, então, a única alternativa que satisfaz aqui a propriedade de f de 1 ser igual a 5. A função é crescente, mas o crescimento dela é cada vez mais lento, né? O que nos leva aí a uma taxa de variação decrescente, né, para o x maior ou igual a 0, é a afirmação, a fórmula aqui que está na alternativa B de bola, beleza? É isso aí, gente. Valeu!